galera linda do segundo ano, tudo bem? Olha nós aqui outra vez, né? Só que hoje o nosso tema é religião. Na semana passada, Tia Rô e vocês, obviamente, nós, conversamos sobre isolamento social, não é? Foi isso? Muito bem. Hoje nós vamos voltar para os nossos assuntos bíblicos. E vamos apresentar alguns personagens aí para vocês, tá? Hoje nós vamos conhecer Davi. Vamos conhecer o rei Saul e vamos conhecer o gigante Golias. E vamos conhecer também o ofício de Davi. Davi era pastor de ovelhas, tá certo? E vamos hoje também usar pela primeira vez na nossa aula a Bíblia, tá? Corre lá, procura aí em casa uma Bíblia, pelo amor de Deus, sem se machucar, devagar, certo? Primeiro a tia Rosângela vai explicar para vocês um pouquinho da história de Davi, tá? Davi era o caçula da família dele, ou seja, era o mais novinho. Ele tinha outros 7 irmãos. Mas antes de Davi ser rei de Israel, quem governava era o rei Saul. Saul era forte, destemido, né? Temente a Deus, então Deus colocou ele como um rei do povo de Israel. No entanto, Deus deu uma ordem direta para Saul e ele não obedeceu. Como Deus não gosta de desobedientes, lembra que a tia conversou com vocês sobre? Removeu a coroa de Saul, tirou Saul de rei, mas não totalmente, porque Davi precisava ser preparado para ser rei. Mas antes disso, o que aconteceu? Chegou lá um gigante desafiando o povo de Israel, dizendo que quem lutasse com ele, né, se conseguisse vencê-lo, ele pouparia a cidade, pouparia as pessoas, né? Só que o gigante, além de ser muito alto, ele era muito malvado. Só sei que o exército de Israel colocou o rabinho no meio dentre as pedras, de tanto medo, e ninguém queria lutar com o gigante. O gigante ficou gritando dias na porta da entrada da cidade e ninguém saía para lutar com o gigante. Davi, que cuidava das ovelhinhas de seu pai, ouvindo aqueles insultos, ele ficou muito bravo. Ele falou: peraí, quem esse cara pensa que é para falar com o exército do povo de Israel desse jeito? Peraí, eu vou lutar contra ele. Logo ele virou piada, né? Porque Davi, coitadinho, em vista dos soldados que estavam lá preparados, ele era pequenininho, magrelinho. Ô dó, nem dava. Mas mesmo assim ele foi e falou para o rei Saul o seguinte: oi, rei Saul, tudo bem? Ops, peguei o boneco errado. Oi, rei Saul, tudo bem? Tudo bem, Davi. Pois não, pode dizer. Eu quero lutar contra o gigante. O quê? Jamais poderia fazer uma coisa dessas? Como assim? Você é muito pequenininho. Mas aí o rei Saul pensou o seguinte: bom, é a única opção que temos. Ele ou nada. Então, vai Davi. A Bíblia fala que foi tão engraçado que colocaram a armadura em Davi, ele era tão pequenininho, tão magrinho, que ele não conseguia nem se mexer com a armadura. Sabe o que ele fez? Tirou tudo a armadura, pegou um saquinho com pedras, colocou algumas pedras dentro. Eu chamo de estilingue, né? Mas minha mãe disse que vocês conhecem aqui como peteca. E levou o estilingue dele e as pedras para a luta com o gigante. Agora nós vamos fazer a leitura do texto sagrado lá no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Lembrando que o capítulo é um número grande, o versículo é um número pequenininho, tá bom? Vamos lendo aí. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi.
O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: "Venha, que eu darei o seu corpo para as aves dos animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. E hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei aos corpos dos soldados filisteus para as aves dos animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda, ou estilingue, peteca, a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu mortinho no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele e a bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou com apenas uma pedra. Então vamos lá. Golias e Davi. Olha só o tamanho. Quem, pela estatística, teria que vencer essa batalha? Golias, né? Golias era maior, era treinado, né? Era especialista em guerra. Davi, coitadinho, era especialista em ovelhas. Mas sabe o que Davi tinha? Ele tinha um coração diferente. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. É verdade. Ele queria salvar o povo dele. Ele queria mostrar a diferença, né? Então, a historinha de Davi hoje nos mostra que quando queremos fazer algo, não importa o tamanho do gigante, a gente pode conseguir derrubá-lo, né? Não importa se ele é bem armado, se ele é forte, mas se a gente for com propósito mesmo, para todos os assuntos da nossa vida, a gente consegue vencer o gigante, né? Davi conseguiu vencer o gigante e como prêmio, sabe o que ele ganhou? A mão da filha do rei Saul. Ele pôde escolher a filha do rei Saul para se casar. Olha só que bacana. E além disso, anos mais tarde, Davi se tornou o rei de Israel, um dos reis que fez mais história no meio do povo hebreu, dos quais ainda nós temos aí o livro de Salmos, que é todo composto pelo rei Davi, que além de ser extremamente amoroso com Deus, ele era músico, né? Ele tocava, ele cantava, ele dançava, enfim. Davi era um homem meio que completo, né? Ele tinha a sua completude, mas não era porque ele era um homem especial, porque ele nasceu acima da média, não. Sabe qual era a diferença do rei Davi? É porque Davi colocava Deus na frente de tudo, né? Você viu quando ele fala pro gigante: "Você vem contra mim com lanças, espadas e dardos, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso de Israel." E é isso que a gente precisa colocar na nossa vida, Deus na frente de tudo, né? Deus na frente de nossos problemas, Deus na frente das nossas necessidades, porque Ele sabe o que é melhor pra gente, não é verdade? Então hoje, a nossa atividade de religião, além de fazer hoje vocês terem contato com personagens bíblicos, né? Conhecer um pouquinho a história do rei Davi, que nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá? O que acontece? Hoje vocês vão fazer para mim aí no caderno de religião, vocês vão escrever o que vocês entenderam dessa história e um desenho bem bacana sobre a história de Davi vencendo Golias.
E a Tia Rô também vai colocar um desenho animado para vocês aí, tá? Um link de um vídeo bem curtinho aí do YouTube, que vai ajudar vocês a entenderem como Davi era tão frágil e conseguiu vencer um gigante. Forte, treinado, né? Soldado exímio de guerra, até então não tinha perdido nenhuma batalha e perdeu para o Davi. Porque na verdade, né, Deus que fez ele perder, para que Davi pudesse ganhar e salvar o povo de Israel. E quem é o povo de Israel? Somos nós, né? E hoje a gente precisa estar sempre em comunhão com Ele, principalmente nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, né? E mais um motivo para vocês que são pequeninos, que são puros de coração, todos os dias pedir para Deus a cura desse vírus, todos os dias pedir para Deus que Deus livre a nossa cidade, a humanidade, a nossa família, né? Desse mal, dessas coisas ruins aí que aparecem, né? Que nos livre de todo mal, tá bom? Beijo e até a próxima aula.